Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio de Olha para a Poesia. Intertextualidade é um elemento que é extremamente comum, extremamente importante para praticamente todos os textos. Intertextualidade é a referência que se faz a outros textos previamente conhecidos. A intertextualidade ela pode acontecer de várias formas, seja intencional, seja não intencional. Ela pode aparecer na elaboração do texto, ela pode aparecer na leitura do texto, mas ela é sempre importante, porque, como dizia o meu santo padroeiro, o Mikhail Bakhtin, a linguagem é um enorme diálogo. A linguagem está sempre fazendo referência não apenas ao mundo, mas a si mesma, seja nas palavras, seja nos textos aos quais um novo texto responde, um novo enunciado responde. Então, por isso, a gente precisa sempre ter a intertextualidade em mente. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Como eu disse, às vezes a intertextualidade ela acontece previamente, às vezes ela acontece a posteriori, às vezes ela está na construção de um texto, às vezes ela está na leitura, e muitas vezes quando ela está na construção ela não aparece na leitura, ou quando ela está na leitura ela não necessariamente apareceu na construção. Parece tudo muito confuso, mas vamos dar uma olhada num texto particular, que é um poema do livro Segunda Voz, do Jean-Pierre Chauvin, mais um dos livros da coleção Caravelas que eu tenho o privilégio de poder comentar, já que eu faço parte do universo onde esses textos são produzidos. Jean-Pierre Chauvin é um amigo recente, é um professor de literatura, como acontece com a maior parte dos autores da coleção Caravelas, e por isso ele é um cara que traz na própria construção do seu texto uma referência literária. Sendo professor, ele está sempre pensando em textos literários na hora em que ele está escrevendo a sua poesia. Mas nesse livro especificamente, cujo título é significativo, Segunda Voz, ele retoma um procedimento que aparece num livro anterior da coleção, que já foi mencionado aqui, o livro Saques e Sacanagens, do Pedro Marques, que assume a postura de intertextualidade, já que o Pedro é também um professor de literatura e teve que dar aulas sobre textos do período colonial brasileiro. Ele prestou atenção à dimensão sonora, à dimensão performática dos textos que ele estava ensinando em aula, e a partir disso acabou gerando novos textos. A mesma coisa acontece com os poemas escritos para o Segunda Voz, que foram inspirados por outros textos previamente lidos pelo Jean-Pierre para aulas das mais diversas. Aí a gente tem uma questão. Quando o texto intertextualizado está na base da escrita, há pelo menos dois procedimentos possíveis. Há vários, mas eu vou mencionar aqui apenas dois. A emulação, que é a tentativa de se aproximar do texto originário de maneira a reverenciá-lo, a reconhecê-lo como algo positivo. Às vezes existe o elemento da paródia, que é a brincadeira com alguns aspectos que estavam não necessariamente contemplados no texto original. É nessa chave que a maior parte dos textos do Segunda Voz trabalha, e por isso sempre vai acabar resultando num texto que é de mais difícil penetração, porque quando a gente está falando da emulação,
gera-se alguma coisa positiva, alguma coisa que permite um reconhecimento ou não, mas que é alguma coisa que traz para o momento atual o espírito do texto original. Quando a gente está falando da paródia, às vezes o texto resultante é um pouco mais seco, e se a gente não conhece o texto de inspiração, o resultante acaba sendo menos saboroso, porque alguns dos elementos que parecem superficialmente áridos, eles na verdade estão fazendo uma referência direta àqueles que originalmente estavam na imaginação do escritor. Por isso, hoje eu vou fazer em duas partes esse episódio, começando com o texto inspirador, que é um poema, um soneto do Gonçalves de Magalhães à vista dos quadros do Araújo Porto Alegre, duas personalidades importantíssimas da criação do romantismo brasileiro. Primeiro, o soneto do Gonçalves de Magalhães. Que mágico pincel, mimo de Apolo, com muda locução, com vivas cores, faz da pátria passar os defensores desde o polo do sul, do norte ao polo. Quem tanto esmalta o brasileiro solo, estes belos painéis, tão faladores, mais encantados possuem que os amores, quando da terra mãe se erguem do colo. Rafael do Brasil, eu te saúdo. Tu serás entre nós, das belas artes, um novo vingador, um forte escudo. Honra à pátria, não dão ferozes martes, mas martistas, quais tu, eu mano. Eis tudo, porque atroam do mundo as quatro partes. Um texto laudatório, um texto que faz o elogio desta figura nuclear da arte brasileira, que é o Araújo Porto Alegre, um dos pintores mais importantes, um dos idealizadores da Academia Brasileira de Belas Artes, um dos professores do Vitor Meireles, que é um dos grandes pintores do período acadêmico brasileiro, e por isso, na leitura do Gonçalves de Magalhães, um criador de bases, um criador de referências. Agora, com isso um pouco em mente, vamos ao que deve ocupar um pouco mais a nossa atenção, que é o poema do Jean-Pierre. Um soneto à livraria incrustada no Copan. Majestosa galeria, café, livraria, emudecido entre capas bonitas. Leio títulos, quartas capas, orelhas. De um canto a outro da loja, o mar. Quem mais ressente os aromas, peça um café, mais dois, só mais um. Esses adamastores de estantes feitos e os entendedores a discutir literatices. Livraria maior, eu a saúdo. Descontado o alarido, maior no café que entre os livros. Livros da mancheia, disse Castro. Mar sem vazante, deseja o leitor. Palavra impressa contra os brutos. É para quem tem alguma referência um poema dedicado à livraria Megafauna, que está incrustada num dos edifícios mais emblemáticos da cidade de São Paulo, o Copan, projetado, obra de juventude, pelo Oscar Niemeyer. É um ícone do espaço urbano, do espaço central, um espaço que tem sido exatamente deixado mais ou menos de lado por certa concepção do que é ser moderno e brasileiro, porque certa concepção entende que as livrarias, os espaços de cultura estão dentro do shopping center. Uma outra concepção entende que a livraria tem que estar no espaço público, no espaço histórico mais ainda. Essa concepção, aí que está a intertextualidade fantástica. Se
reflete num soneto que originalmente celebrava a construção da nacionalidade artística brasileira, da força e da voz que a arte brasileira estava criando. A arte brasileira equiparada à livraria brasileira. Não qualquer livraria, uma livraria que tem como foco a cultura afro-brasileira, muito importante. E aí a gente vai tendo nas paródias os pequenos pontos de atrito, porque se o Araújo Porto Alegre, elogiado pelo Gonçalves de Magalhães, era um romântico que estava olhando para certo tipo de Brasil que negava a contribuição dos afrodescendentes. O soneto do Jean-Pierre, fazendo essa referência que fica em eco ao espírito do romantismo, inverte o romantismo por lembrar justamente de uma livraria que faz questão de reforçar o lado afro da cultura brasileira. Além disso, tem uma série de pequenos outros arrepios aqui, pequenas outras fricções, porque ele menciona as capas, ele menciona as orelhas, ele menciona o rumor mais forte no café que nos livros, uma ironia, porque sim, é normal que no universo dos livros o silêncio seja o dominante. Mas quando a gente fala aqui do café mais ruidoso que as estantes adamastóricas, parênteses, não é casual esse adamastor aqui, porque o adamastor, o gigante inventado pelo Camões para marcar o ponto de virada da epopeia, da grande aventura heróica dos portugueses, que é os Lusíadas, o adamastor está exatamente onde? No Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Ele é o ponto de superação, mas é o ponto de controle, é o ponto de inflexão da África. As estantes adamastóricas são estantes africanas também, nessa livraria que tem uma opção clara pela cultura que dá visibilidade para o legado afro-brasileiro. Fecha parênteses. E nesse espaço que tem essas fissuras, tem essa cutucada de o café é mais ruidoso, porque, como eu estava lembrando, o ambiente do livro é geralmente mais silencioso, é a imagem da biblioteca que tem que fazer silêncio. Parênteses, uma história pessoal, na biblioteca do meu colégio, onde eu estudei, os alunos não podiam ir antes da 5ª série, porque criança faz muito barulho, não é um espaço, a biblioteca, para crianças, para barulho. Fecha parênteses. Nesse espaço é que se constrói uma nova nacionalidade. Nesse espaço é o que se organiza um outro tipo de nacionalidade que se também tem eco romântico, que é o do Castro Alves, uma citação explícita do poema O Livro e a América, do Castro Alves, segundo poema do Espumas Flutuantes. Ó bendito que semeia livros, livros a mancheia, é o eco no verso. Livros a mancheia, disse Castro. Aqui, a reinvenção do romantismo, a reinvenção desse momento definidor da cultura brasileira é um dos motes, é uma das paródias, é uma das inversões que este poema está pretendendo. Reconstruir a ideia de nacionalidade não mais a partir de parâmetros só idealistas, mas de uma realidade muito palpável, que é a realidade da livraria, é a realidade da quebra em relação a essa cultura midiática ou mesmo internética, como aqui nós fazemos um pouco de parte, já que eu estou me comunicando com vocês
dentro da internet. Então, a gente tem aqui um soneto fantástico, por outro lado, muito difícil, já que é um soneto duro do ponto de vista formal. As rimas não se organizam da forma tradicional. A métrica também vacila intencionalmente. Como é que eu posso dizer que é intencionalmente? Porque em outros poemas do livro, Jean-Pierre consegue fazê-las com toda a maestria necessária. Se aqui ele não faz, é por uma razão que a gente pode investigar. No caso do Gonçalves de Magalhães, um poeta que é considerado um poeta duro, ao fazer a paródia, o poema resultante vai ser um poema duro também, mas um poema duro que reflete um pouco essa ideia da dificuldade de certa cultura letrada nessa terra arrasada em que nós estamos. Por outro lado, a possibilidade dessa cultura letrada. Um poema fascinante, dentro de um livro fascinante, que merece ser lido, merece dar uma olhada. Olha para a poesia de novo.